Aqui, vamos deixar uma palavra maravilhosa para a nossa meditação, que muito fala no meu coração, é sobre Juízes, seu capítulo 4, sobre Débora. O povo vivia escravizado há 20 anos, mas a Bíblia fala bem claro que Israel, quando ele estava escravizado, mas quando eles clamavam ao Deus verdadeiro, Deus enviava sempre um libertador. E aqui nesse capítulo nós vamos falar de uma mulher. A Bíblia fala que era mulher de Lapidote, profetisa e juíza. Débora. Débora, qual o significado? Abelha no seu nome, significado do seu nome. Essa mulher, como Deus usou essa mulher? Essa mulher era mãe. Essa mulher era considerada a mãe de Israel. Por quê? Porque a mãe cuida do seu filho. A mãe quer ver o bem do seu filho. Então a Bíblia fala que ela ficava sentada debaixo de uma palmeira e o povo de Israel vinha a ela para ela julgar as suas causas. E ali, Deus, aquele povo estava subjugado e Deus falou que ia entregar a vitória a Israel, que Deus ia acabar com aquela escravidão, mas ia usar um homem, Baraque. E Baraque, olhando para si, achava impossível, não acreditou. Mas quando Deus fala, ele cumpre com a sua palavra. Então nós vemos, irmão, aqui nessa passagem uma coisa tão bonita, que Débora exercia o seu papel de esposa, né? Ela sabia, assim, vamos dizer, administrar seu tempo. E era uma mulher que ficava como juiz, que ficava debaixo da palmeira julgando o povo, um lugar humilde, né? Ela não escolheu uns lugares, tempos bonitos, não. Ela usava o que ela tinha, a sua possibilidade. Debaixo da palmeira fresquinha e até mesmo com sabedoria, porque ela era uma mulher casada, então ao ar livre, ali ela julgava o povo para que o povo não viesse ter o que acusar ela. Talvez se ela atendesse alguém entenda, ela poderia ser até mal vista, né? Mas ela, debaixo daquela palmeira, todo mundo vendo, sabia o que ela estava fazendo. E era uma mulher respeitada, honrada, e era uma profetisa. Quando abria a boca para falar, Deus falava através dela e cumpria, porque não adianta profetizar, tem que ver o cumprimento da palavra de Deus, porque Deus não mente e não joga a conversa no ar. Deus, quando fala, ele vela e cumpre a sua palavra. Então nós vemos que ela ficava ali julgando Israel como uma mãe, cuidando, vendo o sofrimento daquele povo. E Deus falou para ela, para que Baraque fosse a peleja, porque Deus já ia dar vitória a Israel. Aí ele falou assim, eu só vou se você for comigo, olha só. Mas por que ele falou isso? Ele falou isso porque ele viu nela uma pessoa que passava confiança, uma pessoa que tinha a presença de Deus, passou segurança. Então a presença dela ali naquela guerra ia mostrar que verdadeiramente Deus tinha falado e estava no negócio. E ela falou, irei, mas se eu for a peleja, a honra não será tua, mas vai ser de uma mulher. Ela profetizou essa palavra. E a Bíblia fala que Deus, ele convocou o povo para a guerra e eles subiram um monte. Deus levou o povo para o monte. E ali os inimigos, a qual tinha carro, a Bíblia fala 900 carros de guerra, era um exército muito fortalecido. Por isso que a palavra de Deus fala assim, uns confiam em carro, outros cavalo, mas nós fazemos menção ao nome do Senhor. E naquele tempo, quem ia para uma guerra tinha carro, tinha cavalo, eles eram muito bem favorecidos. Então eles ficavam com a confiança nisso. Mas quando Deus quer entregar a vitória, você pode estar a pé, você pode não ter cavalo, você pode não ter nada. Mas se Deus falou que tu vai vencer, porque é Ele que faz um homem vencedor. E eles subiram para um monte e ali o povo veio convocado à guerra. E a Bíblia fala que eram muitos homens. E ali Baraque ficou ali, Débora do lado ali, como uma voz profética, como uma profetisa do Senhor, como uma autoridade do nome de Jesus. E aquele povo foi, mas eles não perceberam uma coisa. Se você for ver no capítulo 5, Cântico de Débora, você vai ver que Deus começou a vir uma chuva fininha, uma garoa fininha, e eles não perceberam. E aquela chuvinha fininha fez lama, e o carro daquele povo começou a atolar. Então eles se viram o quê? Sem segurança, eles se viram se perdendo as forças, eles viram que sem saber o que fazer. Então, quando eles viram que aqueles carros começaram a atolar, todos sem possibilidade de avançar, de rodar aqueles carros, porque estava tudo agarrando na lama, o exército começou a fugir. Aí o povo de Israel foi para cima, a Bíblia fala, e venceu essa guerra. E ali tinha um general, né, muito altivo, e ele correu, entrou na casa de uma mulher chamada Jael e Jeebe.
Esse homem, ele não fazia parte do povo de Israel. Esse casal, e ele não estava nem pro lado de Israel e nem pro lado do rei de Jami. Ele estava assim, no meio, vamos dizer, nem lá nem cá. Mas essa mulher temia o Deus de Israel. Ela sabia o rei Jambi. Então ela sabia que Deus era com Israel. Então ela preferiu ficar do lado de Deus, daquele que Deus estava agindo. E ali a Bíblia fala bem claro que ele entrou naquela tenda. Quando ele entra naquela tenda, pensando que ali ia ter segurança, ela acaba matando ele. E aí cumpriu o que a Débora falou. A vitória não vai ser tua, vai ser de uma mulher. Aí quando o povo de Israel correu para ver aquele general que tinha entrado ali para se esconder, ele já estava morto. E a honra foi de Deus e Deus também honrou essa mulher Jael, porque ela que foi o instrumento usado para Deus acabar com os inimigos de Israel. Creia que você é um instrumento de Deus usado para Deus te entregar a tua vitória. Eu não sei o que tem te afligido, não sei o que tem tirado a tua paz, mas saiba que Deus é aquele que envergonha os nossos inimigos. Ele é aquele que faz os nossos inimigos retroceder. E o nosso inimigo não pensa que é homem, que é mulher, não. A Bíblia fala que a nossa guerra não é contra a carne e sangue, é contra os principados, é contra as potestades no lugar celestial, a qual de nos trabalha para querer ver o nosso fim. Mas ele está repreendido, querendo trazer cansaço, tristeza, desânimo, essas guerras mental, psicológica. O Senhor está entrando, Ele está repreendendo, Ele está trazendo paz ao nosso coração, segurança. Ele vai repreender isso da nossa vida e nós vamos ver a nossa vitória. Não desista, confia, porque a vitória é tua. Não dê ouvido a voz do inimigo. Ele vai conseguir. Não é para você? É para você sim. Deus tem vitória para você sim. Deus tem porta aberta sim. Deus tem cura. Deus tem livramento. Deus tem vitória. Basta você acreditar, pôr-se de pé e posicionar como essa mulher e a peleja. Peleja como? Na oração, na fé, na confiança, no amor, na generosidade. Porque é isso que Deus quer de nós. Plantar o amor para poder também colher o amor, tá bom? Que Deus nos abençoe. Fica com essa palavra e creia que assim como Deus usou Débora, e assim também Deus vai estar te usando e te abençoando. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.